Olá, meus irmãos, vamos seguir com a nossa leitura bíblica cronológica, iniciando hoje o livro de Números. Mas antes, vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos, Pai, sua bendita palavra que nos edifica e nos transforma. Abençoe-nos na leitura mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos então para a nossa leitura de hoje, seguindo aí no livro de Números. Nós vamos ler dos capítulos 1 até o capítulo 3. Números, capítulo 1, a contagem dos homens aptos para a guerra. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, depois da saída dos israelitas da terra do Egito. Fazei uma contagem de toda a comunidade dos israelitas, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, com os nomes de todos os homens, um por um. Tu e Arão os contareis, segundo seus exércitos, os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os de Israel que podem sair à guerra. De cada tribo, um homem que seja chefe da casa de seus pais vos auxiliará. Estes são os nomes dos homens que vos auxiliarão: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Netanel, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naftali, Airá, filho de Enã. São esses os que foram chamados da comunidade, os líderes das tribos de seus pais, os chefes dos milhares de Israel. Então, Moisés e Arão convocaram esses homens designados pelo nome, e tendo reunido toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, dando o nome de cada um dos que tinham 20 anos ou mais. Moisés contou-os no deserto do Sinai, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os contados da tribo de Ruben foram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os contados da tribo de Simeão foram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os contados da tribo de Gade foram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os contados da tribo de Judá foram 74.600. Os filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os contados da tribo de Issacar foram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os contados da tribo de Zebulon foram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os contados da tribo de Efraim foram 40.500. E dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os contados da tribo de Manassés foram 32.200. Dos filhos de Benjamim,
as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome. Todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os contados da tribo de Benjamim foram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os contados da tribo de Dan, foram 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os contados da tribo de Azer foram 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, registrados um a um pelo nome, todo homem com idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os contados da tribo de Naftali, foram 53.400. São esses os que foram contados por Moisés, por Arão e pelos líderes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, todos os contados dos israelitas, segundo a casa de seus pais, com idade de 20 anos para cima, todos os de Israel que podiam sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor tinha dito a Moisés: não contarás somente a tribo de Levi, nem incluirás o número deles entre os israelitas. Tu encarregarás os levitas do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e administrarão o tabernáculo e acamparão ao seu redor. Quando o tabernáculo tiver de partir, os levitas o desarmarão. E quando tiver de ficar em um lugar, os levitas o armarão. Se um homem comum se aproximar dele, será morto. Os israelitas acamparão cada um no seu acampamento, cada um junto ao seu estandarte, segundo seus exércitos. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que a ira não se acenda contra a comunidade dos israelitas. Por isso, os levitas cuidarão da guarda do tabernáculo do testemunho, e os israelitas assim fizeram, conforme tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 2 de Números. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão cada um junto ao seu estandarte com as insígnias da casa de seus pais. Acamparão ao redor, perto da tenda da revelação. Os do estandarte do acampamento de Judá acamparão do lado do oriente segundo seus exércitos, e Nazon, filho de Aminadab, será o líder dos filhos de Judá. E o exército dos contados entre eles foi de 74.600. Os da tribo de Issacar acamparão junto a eles, e Netanel, filho de Zoar, será o líder dos filhos de Issacar. E o exército dos contados entre eles foi de 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o líder dos filhos de Zebulon. E o exército dos contados entre eles foi de 57.400. Todos os contados do acampamento de Judá foram 186.400, segundo seus exércitos. Esses marcharão primeiro. O estandarte do acampamento de Ruben, segundo seus exércitos, ficará no lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será o líder dos filhos de Ruben. E o exército dos contados entre eles foi de 46.500. Os da tribo de Simeão acamparão junto a ele, e Selumiel, filho de Zurizadai, será o líder dos filhos de Simeão. E o exército dos contados entre eles foi de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será o líder dos filhos de Gade, e o exército dos contados entre eles foi de 45.650. Todos os contados do acampamento de Ruben foram 151.450, segundo seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. Então,
Partirá a tenda da revelação com o acampamento dos levitas no meio dos outros acampamentos. Marcharão na ordem em que acamparem, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do acampamento de Efraim ficará no lado do ocidente, segundo seus exércitos. E Elisama, filho de Amiúde, será o líder dos filhos de Efraim. E o exército dos contados entre eles foi de 40.500. A tribo de Manassés ficará junto a eles, e Gamaliel, filho de Pedazur, será o líder dos filhos de Manassés. E o exército dos contados entre eles foi de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será o líder dos filhos de Benjamim. E o exército dos contados entre eles foi de 35.400. Todos os contados do acampamento de Efraim foram 108.100, segundo seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do acampamento de Dan estará no lado norte, segundo seus exércitos, e Aiezer, filho de Amizadai, será o líder dos filhos de Dan. E o exército dos contados entre eles foi de 62.700. Os da tribo de Azer acamparão junto a eles, e Pagiel, filho de Ocrã, será o líder dos filhos de Azer. E o exército dos contados entre eles foi de 41.500. Depois, a tribo de Naftali, e Airá, filho de Enã, será o líder dos filhos de Naftali. E o exército dos contados entre eles foi de 53.400. Todos os contados do acampamento de Dan foram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos israelitas, segundo a casa de seus pais. Todos os contados dos acampamentos, segundo seus exércitos. Foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os israelitas, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram conforme tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Acamparam segundo os seus estandartes e marcharam, cada qual segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3 de Levítico. Os levitas escolhidos para o serviço do tabernáculo. Estes eram os descendentes de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para exercerem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando no deserto do Sinai ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, e não tiveram filhos. Todavia Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão, pai deles. Então o Senhor disse a Moisés: faz aproximar-se a tribo de Levi, e coloca-a diante do sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles estarão a serviço dele e de toda a comunidade diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da revelação e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos israelitas, fazendo o serviço do tabernáculo. Entregarás os levitas a Arão e a seus filhos. Eles lhes são dados inteiramente da parte dos israelitas. Mas ordenarás a Arão e a seus filhos que desempenhem seu sacerdócio. Se um homem comum se aproximar dele, será morto. E o Senhor disse mais a Moisés: eu mesmo escolhi os levitas do meio dos israelitas, em lugar de todo primogênito, daquele que é o primeiro a nascer entre os israelitas, e os levitas serão meus, pois todos os primogênitos são meus. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto de homens como de animais. Eles serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés contou-os conforme a ordem do Senhor, como lhe havia sido ordenado. Estes foram os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate, segundo suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, segundo suas famílias: Mali e Muzi.
São essas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. As famílias dos libinitas e dos simeitas eram de Gerson. São essas as famílias dos gersonitas, os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas acamparão atrás do tabernáculo, no lado ocidental. E o líder da casa paterna dos gersonitas será Eliasabe, ou Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão o seu cargo na tenda da revelação, o tabernáculo e a tenda, a sua cobertura e a cortina da porta da tenda da revelação, e as cortinas do pátio e a cortina da entrada do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também suas respectivas cordas. As famílias dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e a família dos Uzielitas eram de Coate. São essas as famílias dos coatitas. O número de todos os homens da idade de 1 mês para cima era de 8.600 e estavam encarregados do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo para o lado sul, e o líder da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles ficarão encarregados da arca e da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário com que ministram, e da cortina com todos os seus acessórios. E o maior líder dos levitas será Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele será o superintendente dos encarregados do santuário. As famílias dos Malitas e a dos Musitas eram de Merari. São essas as famílias de Merari. Os que deles foram contados segundo o número de todos os homens de 1 mês para cima foram 6.200. E o líder da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão junto ao tabernáculo para o lado norte. Os filhos de Merari ficarão encarregados das armações do tabernáculo e dos seus travessões, das suas colunas e bases e de todos os seus pertences com todos os seus acessórios, junto com as colunas do pátio em redor e suas bases, suas estacas e suas cordas. Diante do tabernáculo, para o lado do oriente, diante da tenda da revelação, acamparão Moisés e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos israelitas. Se um homem comum se aproximar dele, será morto. Todos os que foram contados dos levitas, segundo suas famílias, e Moisés e Arão contaram por ordem do Senhor. Todos os homens de 1 mês para cima foram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos israelitas da idade de 1 mês para cima e relaciona-os por nome. E separarás os levitas para mim. Eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado de Israel. E Moisés contou todos os primogênitos dos israelitas conforme o Senhor lhe havia ordenado. E todos os primogênitos relacionados por nome, da idade de 1 mês para cima, foram 22.273. O Senhor disse ainda a Moisés: separa os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do gado deles, porque os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos israelitas, que excedem o número dos levitas, receberás 5 ciclos por cabeça, conforme o ciclo do santuário, o ciclo de 20 geras. E darás a Arão e seus filhos o dinheiro do resgate dos que excedem o número dos levitas. Então Moisés recebeu o dinheiro do resgate dos que excederam o número dos resgatados pelos levitas. Ele recebeu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Muito bem, meus irmãos, aqui nós encerramos mais uma leitura, né? Estamos agora no livro de Números e vamos seguir em seguida com o nosso próximo vídeo na nossa leitura cronológica. Como vimos, Deus é um Deus de organização. O fato de Deus ter separado os levitas para que entrassem no templo e fizessem o serviço do templo não significa que os levitas eram homens especiais, diferentes dos demais, não. Eles eram pecadores como todos os outros. Deus apenas nos mostra que não se pode chegar à presença dele de qualquer maneira.
Os levitas tinham regras, precisavam ali se purificar, precisavam cumprir com as ordens do Senhor para que fossem aceitos dentro do tabernáculo do Senhor. Da mesma maneira, o Senhor não aceita qualquer um na presença dele, senão aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por sua bendita palavra, que nos aponta uma verdade importantíssima. Não podemos chegar à sua presença de qualquer maneira. E o Senhor não deseja de nós dinheiro, o Senhor não deseja de nós boas obras, o Senhor deseja de nós fé em Jesus. Pois todo aquele que crê em Jesus foi purificado dos seus pecados. Abençoe os meus irmãos que ouviram esta leitura até aqui e todos eles tenham, ó Deus, do teu Santo Espírito, essa fé, a fé salvadora em Cristo Jesus. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos e até a nossa próxima leitura.